Deus cuida de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, nesse momento que nós vivemos hoje, de que o cuidado do nosso Deus, ele seja derramado ainda mais sobre as nossas vidas, para que nós possamos firmes continuar na sua obra, na proclamação do seu Evangelho. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a eu preciso aprender a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho com você. Deus cuida de mim. Se a vida não vier direção, eu preciso tomar a decisão. Existe alguém que me ama, Ele me leva. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de mim, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, estou sozinho por você. Deus cuida de mim.
sobre as suas asas, escuta de mim. Eu amo a sua graça e não estou sozinho. Estou sozinho por você. Deus, cuida de mim. Amém. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. É por isso que nós vamos declarar o seu amor nesse momento. Impressionante é o amor do nosso Deus.
nós cremos e necessitamos do Teu amor, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Por isso entregamos ao Senhor esse louvor, Pai. Continue a cuidar das nossas vidas. Continue, ó Deus, a derramar a Tua graça sobre as nossas famílias, Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que tudo está sob o Teu controle. Tudo está, ó Deus, em Tuas mãos. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer àqueles que podem estar nos acompanhando agora através do Instagram. Agradecer os nossos irmãos que estão aqui hoje nos auxiliando. Nós temos aqui alguns irmãos que quem está nos assistindo não podem ver, que é o Tiago, o Israel, a Laura e o Lu, que está aqui nos auxiliando na devocional de hoje. Como os irmãos sabem, hoje nós deveríamos estar no templo, mas em função do cenário que nós estamos vivenciando, nós estamos hoje nos reunindo aqui em casa para realizar o nosso culto, transmitir a nossa palavra, e nesse momento nós não podemos deixar de dizer o quanto estamos com saudade dos nossos irmãos, saudade das nossas crianças, e nós queremos então orar a Deus mais uma vez, orar pela palavra que será entregue agora, orar pelas nossas crianças. Lá no nosso momento nós temos essa oportunidade de orar pelas nossas crianças. Nós queremos fazer isso aqui também. Convidar você que está aí nos assistindo na sua casa para que possa orar conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor. Obrigado, porque nós podemos perceber o cuidado do Senhor sobre a vida do Seu povo, sobre as nossas vidas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a Tua igreja. Queremos nesse momento colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos e amigos. Colocar diante do Senhor aqueles nossos irmãos mais maduros, aqueles de 60 anos para cima, o cuidado, ó Pai, dobrado que requer sobre eles. Pedir a Ti que o Senhor possa também ampará-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa dar discernimento para esse momento. Também aqueles que têm alguns sintomas que requer cuidado, da mesma forma, nós oramos o Senhor. Pai querido, ser com cada família, fortalecendo o coração de cada um, a vida de cada um. Pai, esteja nos guiando em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti o nosso país, colocamos diante do Senhor o nosso planeta. Nós oramos pela intervenção do Teu poder, ó Pai, na vida do nosso povo, diante desse cenário que estamos vivenciando. Pai querido, tenha misericórdia. Oramos para que o Senhor repreenda, ó Pai, essa doença em nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor os nossos médicos, enfermeiros, funcionários da limpeza, todos que estão lidando de frente com essa batalha, ó Pai, trabalhando dia após dia. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa fortalecê-los nesse momento em que eles estão tão empenhados nessa guerra. Abençoa as nossas autoridades locais, federais, as autoridades do nosso planeta que lidam com essa situação, que o Senhor os dê sabedoria, discernimento, abençoa as suas vidas, a fim de que possam, ó Pai, encontrar soluções para vencer essa guerra. Pai, especialmente, nós oramos para que neste momento, aqueles que porventura ainda não têm convicção da sua salvação, possam nesta oportunidade contemplar a graça do Senhor, a grandeza do Senhor
e, ó Deus, ter a alegria de encontrar o maior milagre, que é a salvação da sua alma. Pai, nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, ontem nós tivemos aqui na devocional do Power Jovem, nós começamos a falar um pouco sobre o Espírito Santo. A nossa intenção hoje seria continuar no mesmo assunto, mas nós achamos por bem retomar esse assunto após essa situação normalizar, para fazer um momento lá na igreja com enquete, bate-papo. E hoje nós iremos trabalhar um outro texto para nossa reflexão, que se encontra lá em Lucas, capítulo 12, dos versículos 22 ao 34. Por isso eu queria convidar você que está nos assistindo, ou aqueles que irão assistir esse vídeo depois, a pegar a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar conosco a leitura e a reflexão que será feita agora. Esse texto que iremos ler é um texto muito oportuno para o momento também em que nós estamos vivenciando, para o momento em que nós estamos passando. Lucas capítulo 2, de 22 a 34, trata-se de um assunto em que Deus conversa com seus discípulos sobre as preocupações da vida. É interessante porque um pouco antes, em Lucas 12, de 13 a 21, nós temos uma parábola do rico tolo, onde um fazendeiro ele irá se preocupar por ter coisas demais. Porém, nos versículos 22 a 34, que nós iremos tratar agora, os discípulos estão preocupados por uma situação contrária, por não ter o suficiente. Eles haviam, afinal, aberto mão de tudo a fim de seguir a Cristo. Viviam pela fé. E nós sabemos que a fé ela é sempre testada, ela é sempre provada. Para esse grupo de discípulos, Jesus vai falar sobre as inquietações do coração. Mas ele vai deixar claro que Deus é a resposta para as aflições da nossa alma. Por isso, ao falar sobre as preocupações, Jesus vai mostrar aos discípulos, primeiramente, que em meio às preocupações destrutivas, Deus é o nosso sustento. Por isso, Lucas capítulo 12, versículo 22 a 24, nós vamos ler aos poucos. A palavra de Deus diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, a seguir porque antes ele falava da parábola do rico tolo, aquele que achava que tinha coisas demais. Continuando, a palavra de Deus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Deus os sustenta. Em meio às preocupações que nós vivenciamos, Deus é o nosso sustento. Heidegger, ao tratar da palavra ansioso, que Lucas menciona no versículo 22, ele vai dizer que essa palavra significa rasgado ou inquietações. É o retrato, segundo ele, de um navio sendo jogado de um lado para o outro numa tempestade. Na língua inglesa, o termo preocupação é derivado de uma palavra anglo-saxônica antiga que quer dizer estrangular. As palavras de Corrie Bon, a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, mas ela apenas rouba do dia de hoje as nossas forças. Vou repetir. As preocupações não livram o dia da manhã
das aflições, mas ela apenas rouba no dia de hoje as nossas forças. Este é o tipo de preocupação que nos deixa cego para o que está diante de nós, que nos impede, pelas nossas inquietações, de percebermos o cuidado de Deus na sua criação. É interessante porque Lucas, ele cita os corvos, aves criadas por Deus e que os judeus consideravam impuras, as quais não podem semear nem cefar, demonstrando que, se Deus alimenta as criaturas, imagina como não sustentará a nós, que somos a sua imagem e semelhança. É importante observar que não há aqui nenhuma sugestão para que nós fiquemos acomodados, pois até as aves trabalham arduamente para sobreviver. Antes, o que Jesus está fazendo? Jesus está nos estimulando, assim como aos seus discípulos nessa história, a confiar em Deus, a cooperar com Ele, usando as nossas capacidades e oportunidades que Ele nos dá, compreendendo que em meio às preocupações destruidoras, Deus é o nosso sustento. Em meio a essa circunstância com as quais nós estamos lidando agora, em que temos que ficar em nossas casas, em que temos que orar, em que temos que lutar, nós não podemos esquecer que Deus é o nosso sustento. É interessante porque, continuando a falar com seus discípulos, Jesus vai deixar claro para eles que em meio às preocupações enganosas da vida, Deus, além de ser o nosso sustento, Ele é também aquele que cuida de nós. Ele é o nosso cuidador. Os versículos 25 a 28, a palavra de Deus diz assim para nós: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje estará no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Não podemos nos esquecer que em meio às preocupações enganosas, Deus é o cuidador. Ele está ensinando isso aqui para os seus discípulos. É muito interessante. Segundo Barclay, os lírios dos quais Jesus falou eram as anêmonas, escalartes das colinas da Palestina, flores das colinas da Palestina. Depois de uma das chuvas pouco frequentes do verão, segundo ele, o pé da montanha se avermelhava com elas. Elas floresciam, ficavam lindas, mas um dia elas floresciam e no outro elas morriam. Como a lenha era muito escassa na Palestina, utilizavam-se as ervas daninhas e as flores silvestres secas para o fogo da cozinha. Jesus disse: se Deus cuida das flores e das aves, quanto mais cuidará de vós. É interessante, Heisberg, ele destaca que a preocupação é enganosa, pois nos dá uma perspectiva falsa da vida. Nos dá uma perspectiva falsa da vida, nos dá uma perspectiva falsa de nós mesmos, de Deus, e nos convence de que a vida é feita do que comemos e do que vestimos. Preocupamos-nos, às vezes, com tantos meios que nos esquecemos inteiramente do fim, que é a glória de Deus. Essa deve ser a nossa principal preocupação, a glória de Deus.
Aqui em Lucas 12, 25, Jesus afirma que nossas preocupações não acrescentam sequer um minuto à nossa vida. Isso nos lembra Salmos 39, versículo 5, quando a palavra de Deus diz: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A preocupação é capaz de encurtar nossos dias, privando-nos de nossa saúde, da nossa vida, da nossa alegria, da nossa paz, do nosso bem-estar. Mais uma vez, Jesus vai argumentar para nos ensinar. E ele vai falar aqui do menor para o maior. Ou seja, se embeleza as plantas que crescem num dia e são cortadas no dia seguinte, certamente ele vai prover vestimentas para o seu povo, sustento para o seu povo. Nós devemos lembrar que quando Deus alimentou Israel com o maná lá no deserto, ele também cuidou das roupas daquele povo. Porque, embora ele não lhes tenha fornecido roupas novas, ele providenciou para que aquelas roupas elas não envelhecessem, elas fossem ali usadas sem envelhecer. E isso que estou dizendo aqui agora está registrado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. O que constata o que Jesus está ensinando para nós nessa história. Assim, ele também vai vestir o seu povo, o Israel espiritual. E ele nos adverte: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Os nossos desesperos e inquietações, às vezes extremas, são frutos da fraqueza da nossa fé. É preciso, irmãos, descansarmos na suficiência de Deus. Neste Deus cuidador, que é capaz de entregar o seu próprio Filho na cruz, para que nós, eu e você, não ficássemos desprovidos da sua graça. Deus cuida de nós. E Ele está cuidando o tempo todo. Nós precisamos aquietar o nosso coração e contemplar a beleza daquilo que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Não há momento oportuno melhor do que este, para que nós possamos olhar no espelho e perguntar: que tipo de fé é a nossa? Que tipo de fé é a sua? Será que realmente nós estamos contemplando Deus que cuida de nós? Será que o nosso coração está se aquietando diante do Senhor? Como está a sua fé? Deus cuida de nós. Continuando a falar aos seus discípulos, nós vamos aprender que Deus é o tesouro maior. As demais coisas são acréscimos. São as demais coisas. Os versículos 31 a 34, a palavra de Deus diz assim para nós: porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Muito interessante. Jesus diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus é o maior tesouro, não se esqueça. Nós devemos nos lembrar que aqui, no texto que lemos, Jesus está falando para os seus discípulos, na presença de uma imensa multidão.
Esta é uma situação que nós podemos constatar um pouco mais atrás, quando no capítulo 12, versículo 1, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. É importante destacar que temos aqui uma multidão. E em determinado momento, Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus está representando os seus discípulos como um rebanho. Ovelhas e pastores eram muito comuns, como nós sabemos, na Palestina. E esses eram termos muitas vezes aplicados de maneira figurativa para mostrar a relação entre Jesus e os seus seguidores, entre Jesus e a sua igreja, assim como ele usa nesse texto para mostrar a sua relação com os seus discípulos. As palavras gregas traduzidas como vosso pai agradou, olha que interessante, significam literalmente vosso pai deleitou-se. O pai não está apenas desejoso, mas feliz e muito satisfeito de dar o reino a esse pequeno grupo. Barclay, quando ele pensa nesse texto de Lucas, ele vai especialmente aqui nesse contexto trabalhar a ideia de reino de Deus como estado na terra, no qual a vontade de Deus se cumpre tão perfeitamente como nos céus. De modo que o que Jesus diz é: disponham toda a sua vida a obedecer à vontade de Deus e se contentem com isso. E se contentem com isso. Obedecer à vontade de Deus. O texto ainda menciona sobre vender os bens, dar esmolas. A determinação para dar esmolas nos lembra aqui o dever e a alegria da caridade cristã. O amor, nós sabemos, é a essência do espírito cristão. Um coração, diz Barclay, endurecido, que não se comove na presença das necessidades humanas ou do reino, é inconsistente com a fé cristã. É interessante quando menciona esse texto, e aqui ele fala do reino, aqui ele fala sobre a questão dos bens, de dar esmolas, faz um contraste com a riqueza. Na Palestina, a riqueza com frequência consistia em roupas custosas, mas ele nos lembra que as traças podiam tomar as roupas finas e arruiná-las, estragar essas roupas, estragar tesouros terrenos que o homem possuía. Se um homem procura os tesouros dos céus, o seu coração vai estar fixo no céu, direcionado no céu. Mas se ele busca os tesouros apenas nessa terra, ou nesta terra, o seu coração vai estar preso a esse lugar, a essa terra. E um dia, quando partir para a eternidade, quando estiver com seu corpo dentro de um caixão, todo o tesouro dessa terra não irá atravessar o túmulo com você. Não irá acompanhar o caixão com você. São tesouros perecíveis que não podem ir além do seu túmulo e do seu caixão. Mas se o seu coração, se o seu tesouro estiver sendo alimentado pelo tesouro celestial, meu amigo, quando você partir para a eternidade, isso vai ser um eco na eternidade, um reflexo na eternidade. É interessante, porque é algo que nós precisamos pensar. O texto ainda continua com algumas orientações. Bolsas que não desgastem, fazer bolsas que não desgastem. Tesouros inesgotáveis nos céus. Martin Henry, por exemplo, ele diz: fazer para vós bolsas que não envelheçam, que não se esvaziem, que estas bolsas não estejam repletas de ouro, mas da graça de Deus no coração de cada um.
e de boas obras na vida. Estas são as bolsas que na verdade irão durar para sempre. A graça nos acompanhará no outro mundo, porque a graça de Deus ela está tecida na nossa alma. Esse tesouro não corre o risco de ser roubado, porque nenhum ladrão pode se aproximar desse tesouro. Esse é o tesouro mais protegido, porque nenhum inimigo pode tocar. Quando o seu tesouro é os céus, quando o seu tesouro é a presença de Deus, quando a sua vida está guardada em Deus, não há Satanás, não há inferno que possam destruir a sua alma e a paz do seu coração. Para isso, é necessário que nós estejamos aqui na terra como estamos agora, mas com os nossos pensamentos fixos nos céus, fixos em Deus. Por isso, para concluir a nossa reflexão, em meio às preocupações destrutivas, devemos lembrar: Deus é o sustento. Em meio às preocupações enganosas, devemos lembrar: Deus é o cuidador. Em meio a todas as preocupações do dia a dia, Deus é o maior tesouro. As demais coisas são apenas demais coisas, são acréscimos. Eu queria perguntar a você nesse momento: o que perturba o seu coração? Onde você tem depositado a sua alma, a sua vida, para lidar com as aflições que perturbam o seu coração? Ao se colocar naquela cruz por nós, Jesus nos deu a vitória sobre a maior aflição da alma humana, o pecado. E por isso, Ele nos anima dizendo, como faz em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos num cenário que tem despertado em nós muitas preocupações. E essas preocupações, elas são legítimas, é óbvio. Por isso que nós estamos orando a Deus, nos reunindo em nossas casas, cultuando a Deus em nossas casas, intercedendo a Deus pelo nosso país e pelo nosso planeta. Mas eu quero alertar você. Há uma preocupação ainda mais legítima, que nem eu e nem você deveríamos nos descuidar, que é o destino da nossa alma. Destino da sua alma. Deus Ele sustenta, Ele cuida e Ele guarda. Mas eu quero que você saiba ainda mais. Ele salva. E Ele salva por meio de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para entregar a sua vida pela nossa vida. Nós não merecíamos, nós somos miseráveis pecadores, mas Ele morreu por nós, em nosso lugar, para fazer a vontade de Deus. E aí, qual vai ser a sua decisão? Quer ter paz? Quer ter alegria no coração? Quer conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mesmo num cenário como este? Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da sua história. Ele vai cuidar, Ele vai sustentar. Ele é o tesouro maior. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se alguém que está ouvindo essa mensagem, que porventura, tocado pela graça de Deus, tomou uma decisão em seu coração, fique à vontade para nos procurar. Nós teremos o maior prazer em lhe acompanhar e em lhe ajudar. Mas neste momento eu quero orar por você e quero convidá-lo a orar comigo agora também, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado em nome de Jesus por esse momento. Nós estamos cultuando ao Senhor. Pai, nós estamos cultuando ao Senhor aqui, somos números menores, mas
Mas o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, o Deus que recebe a adoração é o mesmo. Há mais irmãos conosco nos assistindo agora que também cultuam o Senhor. Por isso, ó Pai, nós queremos juntos agora em oração, ó Deus querido, nos colocar diante da Tua presença. E novamente interceder ao Senhor pelo nosso país e pelo nosso planeta. Derrama o Teu poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Pai, estabeleça a paz, estabeleça a harmonia. Abençoe aqueles que estão na linha de frente, novamente peço. Abençoe, guarde-os, continue a usar as suas vidas, médicos, enfermeiros, ó Pai, funcionários da limpeza, autoridades. Pai, abençoe, dê a eles discernimento, use as suas vidas, os proteja, em nome do Senhor Jesus. Colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Que a Tua presença seja o nosso sustento. Que a Tua presença seja o nosso cuidado. Que a Tua presença seja o nosso tesouro. Aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso ânimo diante do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por podermos descansar no Senhor. E lutar sabendo que o Senhor é aquele que nos guia para isso. Deus, abençoe os nossos irmãos. Abençoe as nossas crianças. Pai, crianças lindas, maravilhosas, preciosas, tomadas diante do Senhor. Abençoe as suas vidas. Abençoe os nossos idosos. Ó Pai, carinhosamente abençoe-os em nome do Senhor Jesus. Cuide deles. Nos ensine a valorizá-los também. A cuidar mais deles também. Pai, guie-nos, nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Esteja transformando os dias que virão em tempos melhores, em tempos de paz, em tempos, ó Pai, de restabelecimento da harmonia. Nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Quero de novo agradecer os nossos irmãos que estão nos ajudando aqui muito. Israel, Tiago, Laura e Lu. E nesse momento nós vamos louvar o Senhor novamente antes de terminar com o nosso irmão Luke que está em nome de Jesus. Deus, tu és o poderoso, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. O Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, se me tenue a ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor, se me perdoe a ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Glória a Deus. Amém.